Por isso que eu digo que muitas das vezes está dentro da casa de Deus, eu só pego uma fatia do bolo. E tudo, irmãos, a gente vai ser provado. E quando Jesus me chamou foi dessa forma. Fui para cooperador, começamos a crescer ali, pela misericórdia, na presença de Deus. Até que chegou um tempo na minha vida como evangelista, eu já estava. Não tem crente aqui assim não, né? Que já estava muito bom, sabe? Porque chega um momento na nossa vida que a gente tem que tomar cuidado, irmãos. A gente acha que vai chegar à profundidade completa de onde Deus quer que a gente chegue. Ei, deixa eu te falar uma realidade. Não tem homem, nem mulher que chegue na profundidade de Deus. Por quê, pastor? Já para a soberba, sem chegar, já às vezes a soberba vem. Sem chegar, já está se achando alguma coisa. Diga para o teu irmão para ele não esquecer. Fala, não esqueça que tu só é um barro e ele é o oleiro. Não esqueça que o convite foi feito para coxos, para cegos, para aquele que não se achava. E por que a gente vai caminhando com Deus, de repente a gente acha que tinha alguma coisa? Então chegou um momento da minha vida que eu já estava assim. Agora eu sou muito importante, eu sou evangelista. Conheço a palavra. Irmãos, e Deus, ai Jesus, Deus ele sabe como quebrar. Aí chegou um tempo na minha vida que os objetivos do reino já ficou de lado. Agora sou evangelista, os meus objetivos. Até que uma certa feita, eu orando, Jesus me pegou. Diga assim, Jesus ele te pega. E na hora certa. Então vigia. O Espírito Santo chegou para mim e falou assim, olha, tudo que eu fiz na tua vida foi bom. E o que agora você tem que fazer? Eu fiquei pensando nisso que ele falou, o Espírito Santo. Como assim? Estou buscando meus objetivos. E ele disse, os objetivos seus são os mesmos que os meus? Mas tu conheces, tu sabe do meu coração. Ele falou assim, teus objetivos são os mesmos que os meus? Eu falei, não. Ele falou, então cuida das minhas ovelhas. Ainda não é tempo. Já parou para pensar que tudo a gente tem uma desculpa com Deus, irmãos? Ou será que é só eu que estou sendo verdadeiro e falar o que as fases da minha vida eu passei? Falei, Deus, ainda não é tempo. Por quê? Porque eu ainda não avancei por causa disso, por causa daquilo outro. Mas quando for tempo, eu vou me lançar. Mas Deus falou, não, você não entendeu. Prioridade na tua vida sou eu. Mas os meus sonhos e os meus... Não, prioridade na tua vida sou eu. Aí eu vou dizer um vocabulário que os jovens dizem. Me perdoe se for muito vulgar. Deu uma de louco, né? Que às vezes a gente está ouvindo o que Deus está dizendo, né? E a gente, não é isso não, o pastor está... É outra coisa, né? Não é desse jeito como eu estou entendendo. Resumindo, o tempo se passa.
E Deus, Ele não esquece daquilo que Ele fala com você. Você esquece. Você dá uma de esquecido, mas Deus não esquece não. Aí Deus trouxe à tona de novo. Eu estava em São Miguel, como obreiro, evangelista. Estava ali, na maresia, sabe? Tá bom assim mesmo. Pra quê? Ah, não, pra que dor de cabeça? Deixa assim mesmo. Tá bom. Meus objetivos estavam na frente. Deus já tinha me avisado. Teve um culto uma certa feita que eu nunca vi uma irmã de onde ela entrou. E São Miguel naquela época era uma igreja como essa, 200, 300 pessoas. Uma irmã veio lá de trás marchando. A irmã falou assim: olha, Deus manda te dizer que aquilo que Ele falou para você anos atrás está de pé. E se você não se consertar, Ele vai te tocar. Eu falei: sai fora, Satanás. Irmãos, olha como que a gente é, muitas das vezes. Não passou pouco tempo ali. Aquilo que Deus falou, Ele cumpriu, Ele me tocou. Deus, pastor, Deus é amor, Ele é, mas Ele é justiça também. Fica achando que Ele não vai agir com justiça. Ele vai. Porque Deus não vê ninguém culpado por inocente. Quando Deus Ele toca, é porque Ele sabe porque está tocando. E se Ele toca é porque Ele ama. Não é porque Ele quer te trazer dor. Pelo contrário, Ele quer te trazer para a presença dEle, para o propósito dEle, para a vontade dEle. E quando Deus me tocou, eu orando uma certa feita, eu estava já meio adormentado, estava com uma enfermidade, um pelo encravado, sabe isso? Um pelo encravado me impossibilitou de trabalhar. E ali ficou inflamando, minha esposa: vai no médico, isso não está legal, vai no médico, isso está legal. E eu falei: não, isso é coisa passageira, daqui a pouco eu estou bom. Ficar levando para o médico, para que ir no médico toda hora, por causa de besteira. Mas não tinha se atentado eu que ali era um trabalhar de Deus na minha vida. E ali foi passando, foi ficando com febre. E ali foi prejudicando. Sei que chegou uma certa feita, meu filho mais velho falou assim: pai, vamos para o médico. Vai, vou te levar na marra. E a gente vai para o médico, entra dentro do carro e nós fomos. Chegando lá, o médico olhou e falou assim: ó, você vai ter que ficar internado agora, porque esse pelo encravado já estava necrosando a carne. E eu ainda teimando. E lembrando, né? Veio na minha mente agora, uns 2 dias antes, quando eu não estava conseguindo trabalhar, eu voltei, fiquei em casa. A pastora Cida não estava trabalhando. Eu lavando louça, né? Porque não tinha o que fazer, com muito sacrifício me levantei. E quando eu olhei, eu vi 2 anjos descendo dentro da minha cozinha, me assustei, porque eu nunca tinha visto isso também, né? Me assustei ali. E os anjos dizem: olha, Deus mandou a gente aqui porque Ele vai te tocar. Ele vai te tocar e você vai ter que ser forte. E ali eu chorei mais uma vez, ali na cozinha, lavando os copos, os pratos. Fui, depois de 2 dias, fui ainda pro hospital, como eu estava te dizendo. Chegou no hospital, fiquei internado. Fiquei quase 15 dias, 10 dias a 15 dias internado. E ali todos os dias o médico vinha. Ali, devido à inflamação, devido tudo, né, esse processo que eu passei, a bactéria, ela ia comendo a minha carne. E aonde deu essa enfermidade, cabia uma mão dentro dessa enfermidade. E mesmo assim, o meu orgulho, a minha prepotência, achava que eu ia sair daquilo ali por minha vontade, por meu querer. E não era assim, era Deus me tratando. Aí eu fui para um quarto. Nos primeiros dias, a gente não conseguia nem se levantar. Eu não conseguia, no caso. Conseguia andar por causa da dor. E todo dia carne, e comia um pouquinho, porque o remédio, o antibiótico não estava fazendo efeito. E o médico dizia: olha, por não fazer efeito, essa bactéria está ficando mais forte.
E os médicos nos dias de hoje não amenizam, não, já fala na tua lata, fala assim: olha, se isso não te sarar, você vai morrer. Aí pronto. O problema não era morrer. Eu nunca tive medo de morrer. O problema é quando eu olhei para os meus filhos mais novos. Eu falei assim: nossa, meu filho mais novo tem 12 anos. Eu falei: e agora, Jesus? E agora? A minha prepotência, o meu orgulho começou a se quebrar. E a minha debilitação física e espiritual também começou a se quebrar. Eu passava as madrugadas orando e chorando, que nem o rei. Lembra daquele rei que Isaías chega até ele e fala assim: olha, Deus manda te dizer que um pouco dia de vida você está tendo aí. Foi isso? Ele vira a cara para a parede, só chorava, o rei Ezequias. Eu me encontrava como ele, só chorava. E vinha na minha mente, né? Senhor, onde eu errei? O que eu fiz? Por que o Senhor está permitindo isso? E a gente esquece do que a gente faz, a gente esquece do que a gente promete, a gente esquece de qual a nossa chamada, a gente esquece de qual o nosso propósito. E ali eu comecei a refletir a minha vida toda, trazendo, sabe, desde quando Deus me chamou, para ver se isso me convencia por dentro, para ver se isso sarava eu por dentro. Foi quando Deus me trouxe até aquele momento que eu lembrei, foi assim, o objetivo, prioridade era o Senhor, né? E eu deixei o Senhor prioridade, para dar prioridade aos meus sonhos, à minha vontade. Nos primeiros dias que eu cheguei naquele leito, só estava eu. Diga para a pessoa ao teu lado, fala assim: Deus, Ele nunca trabalha somente em você. Diga assim: Deus trabalha em unidade. Ele fala assim: Deus vai trabalhar em você, mas alcançar também quem precisa ser alcançado, por intermédio de você. Está entendendo? Está entendendo o mistério? Deus, Ele trata você para você tratar outras pessoas. E chegando naquele leito ali, nos primeiros dias sozinho, chorar. Daqui a pouco chega um irmão. Pô, quem está com dor quer conversa, irmão? Acho que não, ninguém nem olhava um para cada outro. Ele gemia de lá, eu gemia de cá. Ai, ele ui, ai, ui. Mas passou 3, 4 dias, a gente não tinha o que fazer. A gente tinha que conversar, mesmo com dor. Aí a gente foi se conversando, foi se apresentando. Ele também era irmão em Cristo. Estava na mesma situação do que eu, meu pastor René, desviado dentro da igreja. Porque a estratégia de Satanás não é tirar você dentro da igreja. É fazer com que você desvie dentro da igreja. Por isso que eu estou falando, crente não pode ter orgulho não. Crente não pode ser crente Nutella não, mimimi não. Crente tem que ter maturalidade, para aguentar o tranco, para resistir. Aí conversando com aquele varão, é crente. E a gente vai se abrindo, vai se falando. Ele fala assim: rapaz, eu também estou na igreja, mas estou, os objetivos de Deus nenhum estou cumprindo. E ele falando aquilo, eu falei: Jesus, o Senhor me traz para cá e traz uma pessoa que nem eu, que tu quer comigo aqui, Jesus. Passa alguns dias depois, vem outro irmão. E esse outro irmão estava desviado também na igreja, que nem eu e o outro irmão. No leito, 3 enfermos, à noite gritavam: ai, ui, ai.
E esse último que chegou, teve uma madrugada que ele chorava de dor, irmãos. Gritava. Aí eu falei, Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia dele. E quando era pela manhã que a dor, né, passava um pouco, a gente tentava conversar, e ele falando também, foi se abrindo. Eu falei, Jesus, tem misericórdia de nós três, porque 3 desviados aqui, e com dor ainda, ninguém aguenta não. Você dá risada? Quem sabe você está dando risada, às vezes o processo que da tua vida. Pastor, que é isso, né? De repente não vai no enfermo, mas de repente está passando alguma coisa aí, é por causa disso. É Deus tentando te trazer para a sua presença, e você, não, melhor é o meu objetivo. Cuidado. Cuidado. Para resumir, para não tomar o tempo, já são 11:50. Acho que no 10º dia, mais ou menos, e os médicos diziam que, olha, não tem jeito não. A enfermidade cada vez se abria mais, o cheiro de podre naquele quarto. Irmãos, esse cheiro até hoje eu sinto no meu nariz, assim. Pastor, que é isso? É para não esquecer nunca mais o que eu passei. Aí eu acho que quando foi no 12º dia, mais ou menos, Deus enviou uma missionária. E essa missionária ia nos leitos orar. Eu me lembro que ela entrou, deu a paz do Senhor Jesus. Gente, a paz do Senhor Jesus. E ela começou a entoar uns louvores. E a gente foi se envolvendo, o coração nosso foi se abrindo. E a presença de Deus foi invadindo aquele quarto, aquele leito. E os 3, um olhava para a cara do outro, chorava que nem criança. E Deus usou aquela mulher para falar com a gente. Ela falou assim, olha, meu Deus manda te dizer algo. Que Ele me enviou aqui nesse leito, hoje,